entalpia, ela pode aparecer de algumas formas representando fenômenos distintos. O primeiro deles, que eu acho que é um dos mais importantes, é a tal da entalpia de formação. O que é a entalpia de formação? A entalpia de formação é o seguinte: é a entalpia que descreve quando eu formo alguma coisa. O nome já diz. Vamos pegar um caso aqui para a gente entender. Digamos que eu vou fabricar água. H2 mais meio O2 gerando água. O que eu estou formando? Eu estou formando água. A água aqui no caso do estado gasoso. Então o que a gente tem? Como eu estou gerando a água, a energia necessária para que a água seja gerada é a entalpia de formação da água. Então é o nome que essa entalpia ganha. No geral é basicamente tudo a mesma coisa, mas com nomes diferentes. Qual que é a grande importância da entalpia de formação? A grande importância é o seguinte, que quando eu tenho substância pura simples, como é o caso do hidrogênio, do oxigênio, ou seja, a substância que ela está no seu estado fundamental, ela não misturou com ninguém ainda, é só ela. Quando eu tenho uma substância pura simples, a entalpia de formação é nula. Então, calcular a entalpia de formação do hidrogênio, 0. A entalpia de formação do oxigênio, 0. A entalpia de formação da água, tem tabelada, porque ela não é mais uma substância pura simples. Ela já é formada de outro alguém. Então essa é a entalpia de formação. Outra entalpia bem importante, a entalpia de combustão. Como o próprio nome já diz, ela é utilizada em reações de combustão. Como é que eu reconheço uma reação de combustão? É toda vez que eu tenho alguém reagindo com o oxigênio e liberando calor no final. É basicamente isso. A combustão mais famosa que nós temos é a combustão do carbono. Então o carbono, quando reage com o oxigênio, ele gera o CO2 e, portanto, isso é uma combustão. Ou se eu tenho, por exemplo, um hidrocarboneto. Então, por exemplo, pegar vou pegar o metano, o CH4, um combustível que é utilizado quando eu queimo o metano, eu vou liberar CO2 e água, que é a chamada combustão completa. E lógico, aqui tem que dar uma balanceadinha. Vamos até balancear, vai. Pegar outra cor aqui. Colocar um 2 aqui na frente, 2 vezes 2, 4, fechou ali. Um carbono. Eu tenho 2 oxigênios aqui, mais 2, 4, então um 2 aqui na frente, beleza. Então aqui está balanceada a minha reação. A energia que vai descrever, que vai ser liberada aqui no final, o ΔH dessa combustão, é a entalpia de combustão. Ou é a energia necessária para reagir o seu CH4 e reagir com o oxigênio. Também é a entalpia de combustão do dito cujo. Aí tem algumas outras entalpias que não são tão importantes assim, mas vamos dar uma comentada sobre ela, que é, por exemplo, a entalpia de ligação. A entalpia de ligação, ela é o seguinte, vamos imaginar o seguinte: eu tenho uma molécula como, por exemplo, o oxigênio. O oxigênio é isso aqui, é o oxigênio ligado ao outro oxigênio por 2 ligações químicas. E eu quero quebrar essa ligação, eu quero que esse oxigênio torne-se 2 átomos de oxigênio e não uma molécula de oxigênio. Para quebrar essa ligação, quebrar. Para quebrar uma ligação, eu preciso absorver energia. Enquanto que para formar ligação, ele libera energia.
Essa é a ideia geral do negócio. Por que eu preciso absorver energia? Porque, de acordo com que a energia é absorvida, a molécula vibra, ou seja, a ligação ela aumenta de tamanho, diminui de tamanho, aumenta de tamanho e diminui de tamanho. Com isso sendo feito diversas vezes por segundo, vai até um certo ponto que ela rompe. Então ela precisa absorver energia para vibrar bastante para a ligação se quebrar. Isso é, por exemplo, a explicação do porquê que a gente não deve tomar sol, ali o sol do meio-dia, porque a luz, o raio solar, ele vem com ultravioleta, que é uma frequência de onda que o nosso DNA absorve. No que ele absorve, está aqui o termo importante, absorver. Do que essa absorção aqui acontece, ele faz com que a molécula do DNA comece a vibrar que nem uma sanfona, vai, que ela estoura. E aí a gente tem um processo cancerígeno iniciado. E não é isso que a gente deseja, com certeza. Então, por isso que é tão problemático assim. Quando a gente tem a junção de todas essas três principais entalpias, tem mais ainda, mas essas são as que vão ter um pouco mais de relevância para a gente tem que levar em conta ponderar algumas coisinhas aqui, fazer algumas observações. A entalpia, ela varia com o estado físico. O que significa isso? Vamos relembrar um gráfico bem conhecido nosso aqui, ó. Aqui é temperatura em graus Celsius e aqui é tempo, por exemplo, em minutos. Existe um gráfico, a gente partindo aqui do 0 graus, que ele é bem famoso, que é esse gráfico aqui, ó, que é o gráfico de mudança de estado físico da água. Então, no primeiro momento, a água está sólida. Aí aqui ela fica sólida, mais líquida. Aqui ela fica líquida. Aqui ela fica líquida, mais vapor. Aqui ela é só vapor. Perceba que quando eu subo essas escadas aqui, eu estou absorvendo energia. Então quando eu estou subindo aqui, tudo isso aqui é endotermo. Tudo isso aqui está absorvendo energia. Quando eu desço essas escadas, tudo aqui é exo. Opa. Tudo aqui está jogando energia fora. Consequentemente, a gente tem o quê? Que, por exemplo, se eu tenho lá água líquida e água sólida, o tão famoso gelo, e aí tem uma pergunta na prova que diz assim: a entalpia da água líquida, ela é maior ou menor que a entalpia da água sólida? Como que a gente responde isso? É olhar aqui a nossa que a gente acabou de colocar. O líquido está aqui. O sólido está aqui. O que aconteceu? Do líquido para o sólido, ele, como é um processo exo, ele perdeu energia. Se ele perdeu energia, significa o quê? Que a entalpia do sólido é menor que a do líquido, porque ele perdeu energia. Consequentemente, aqui a entalpia do líquido é maior que a do sólido. Ah, e se fosse o vapor, maior que a do líquido, e assim consequentemente. Outra coisa importante a gente comentar. Aquela hora eu falei que o oxigênio, a entalpia de formação é 0. Continuo mantendo aqui a minha fala. Mas existe uma outra forma de oxigênio chamada ozônio. Que são esses três
oxigênios grudados aqui. Vamos escrever melhorzinho que a letra hoje tá difícil. Quando nós temos os 3 oxigênios grudados uns nos outros, a gente dá o nome de ozônio. O oxigênio e o ozônio, eles ganham um nome, porque pensa, é basicamente o oxigênio organizado de uma forma diferente. Tanto é que não dá para respirar ozônio, mas a sua base é oxigênio apenas. A gente fala que essa diferença aqui é uma diferença chamada polimorfismo. Significa o quê? Eu tenho coisas fabricadas com a mesma peça fundamental, só que organizadas de forma diferente. Então, a forma que mais existir é aqui a entalpia de formação é nula. Então, o oxigênio que nós respiramos, como é o mais abundante, a entalpia de formação é nula. O ozônio não. O ozônio tem a sua entalpia diferenciada. Então, outro caso, o carbono, grafite e o carbono diamante. Hoje em dia a gente pode incluir aqui também, inclusive, o próprio grafeno, fulereno, as outras formas de carbono que foram surgindo de acordo com o tempo. Também são polimorfos. Ou seja, são materiais que são feitos da mesma pedra fundamental, só que organizados de formas diferentes. Também a senhora pode encontrar, polimorfo é um termo mais moderno, digamos assim. A senhora pode encontrar por aí como alótropos, que é um termo que eu particularmente não gosto de usar muito, porque a palavra alótropo não diz muita coisa, não é um negócio que a gente olha para a palavra e busca um significado. É como alguém estivesse falando russo, não significa nada para quem não entende do idioma. Já polimorfo, pode ser que a pessoa consiga extrair alguma informação dali. Alótropo, muito dificilmente ela vai conseguir extrair alguma coisa dali, por isso que eu prefiro polimorfos. Então, no caso aqui, o carbono grafite ele é muito mais abundante do que o carbono diamante. Portanto, para o carbono diamante, a gente vai ter uma energia diferente. Inclusive, a energia para o carbono diamante é até maior, porque ele é mais raro, ele tem uma configuração, uma forma de organizar esses átomos muito mais complexa, por isso que faz ele ser tão caro assim. E não só caro em termos de dinheiro que a gente pagaria, mas para a própria natureza ele é mais caro, dá muito mais trabalho fazer carbono diamante do que fazer carbono grafite. Isso é algo interessante. Então por isso que ele é mais complicadinho.